1 Crônicas, capítulo 7. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Semuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número, nos dias de Davi, foi de 22.700. Os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Gediael, 3. Os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete, todos os filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. Os filhos de Gediael, Bilã, os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizraar. Todos esses filhos de Gediael foram chefes das suas famílias. Homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim, filho de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. Filho de Manassés, Asriel, de sua concubina, Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Ceres. Os irmãos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão, Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz a Is-Ode, a Abiezer e a Maalá. Foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher e ela concebeu, e teve um filho, a quem lhe chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Teia, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e habitação deles foram Betel e as suas aldeias, a oriente Naarã e ao ocidente Gézer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. Da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi e Berias, e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Esse foi o pai de Birzavite. Eber gerou a Zaflete, a Somer, a Otão e a Suá, irmã deles.
Os filhos de Jaflete, Pasaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeuba e Arã. Os filhos de seu irmão Elém, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silza, Itrã e Beera. Os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Azer, chefe das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve esses filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abisua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Esses foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio a Manaate. Naamã, Aías e Gera. Este os transportou e gerou a Uzá e a Aiude. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe, de Odes, sua mulher, a Jobabe, a Zibia, a Mesa, a Malcã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Foram esses os seus filhos, chefes das famílias. Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã e Semed. Este edificou a Ono e a Lode e suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joa foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel, filhos de Sazaque. Sanserrai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Esses foram chefes das famílias, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. Em Gibeon habitou o pai de Gibeon, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abdon, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou a Simeia, os quais habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou a Jeoada. Jeoada gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineã, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezegue, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia, por causa da sua transgressão.
Os primeiros habitadores, que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Zazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias. 1760 homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Assabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coreitas estavam encarregados da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor, e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Esses foram registrados em suas genealogias, nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir, de tempo em tempo, para servir com eles durante 7 dias. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinham o dever de a abrir, todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque esses eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em sertãs. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Esses foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém.
Em Gibeon habitou Jeiel, pai de Gibeon, cuja mulher se chamava Maaca. E também seu filho primogênito Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia, os quais habitaram em Jerusalém, com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. Mosa gerou a Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. Os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel, que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus, e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia, a despojar os mortos, acharam a Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram, e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel. Serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram a Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade.
Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Ele estava entre os 3 valentes. Esse se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço junto à porta de Belém. Tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de suas vidas a trouxeram. De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova, e nela matou um leão, no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém, aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elés, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Aoita, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Saalbonita, Bené Azem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Arita, Elifau, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbal, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Elai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzia, Asteratita, Sama e Jeiel, filho de Otão, Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joa, seu irmão, de Zita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, de Zobá. 1 Crônicas, capítulo 12. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis.
e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em arremeter pedras com fundas, em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o anatotita, Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30, e cabeça deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o arufita, Eucana, Isias, Azareel, Joezer e Jezobeão, os coreitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Dos gaditas, passaram-se para Davi à fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seus rostos eram como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. São esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas não ajudou aos filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa de nossas cabeças passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adna, Josadabe, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, esse é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi a Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança.
Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, passas de figos e cachos de passas, e vinho, azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou àquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, em madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus, e investiram contra ele no vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale.
De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja. Porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. 1 Crônicas, capítulo 15. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus, e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas, que constituíssem a seus irmãos cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmão deles, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Menaia, Maséias, Matitias, Elifeleu e Micnéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maséias e Benaia com laúdes, em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obed-edom, Jeiel e Asaías com harpas, em tom de oitava, para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era entendido nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes. Tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães e milhares para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas.
Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. 1 Crônicas, capítulo 16. Introduziram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, assim a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e de celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas, perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou, pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos, de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor, todas as terras. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Temível, mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus, e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque venha julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68. A Obed-edom,
filho de Jedutum, e a Oza, para serem porteiros. A Zadoque, o sacerdote, e aos sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeon, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles a Emã, a Jedutum e aos mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos, e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi, para abençoar a sua casa. 1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti. Refiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo Israel, porém abati a todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. É de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos seus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, para tornar notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém é semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fosse resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remisse do Egito? Estabelecesse a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se
e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre.